Boa tarde a todos, queridos colegas advogados, advogadas, estagiários, estagiárias da nossa subseção e região, também aos estudantes de direito da nossa cidade e também da nossa região. É um prazer estar com todos vocês nesta tarde que marca o encerramento da Semana Jurídica da OAB Praia Grande, em comemoração ao nosso dia, o Dia da Advocacia, que foi ontem, dia 11 de agosto, e para encerrarmos com chave de ouro essa Semana Jurídica, nada mais, nada menos do que o nosso querido e competente juiz de direito da segunda Vara de Família da comarca de Praia Grande, Dr. Wilson Zanluc, ele que, sempre que possível, atende os convites da subseção Praia Grande, já esteve inúmeras vezes contribuindo para o aprendizado, aprimoramento profissional dos colegas da nossa comarca, sempre muito gentil e atencioso com a nossa instituição e com todos os advogados da nossa comarca. Antes de iniciarmos essa palestra de hoje, eu gostaria de realizar aquelas advertências iniciais de costume, iniciando por dizer que a nossa palestra, como sempre, está sendo gravada e futuramente será disponibilizada no nosso site institucional e também no nosso canal do YouTube. Portanto, aqueles que não quiserem dispor da sua imagem, mantenham seus respectivos dispositivos bloqueados através da ferramenta Stop Vídeo, que fica no rodapé esquerdo do aplicativo. Peço igualmente que todos os participantes informem o nome completo e o e-mail através do nosso chat, pois são através dessas informações que o Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo expede os certificados de participação, lembrando que eles têm um prazo de até 60 dias para estar expedindo esses certificados e disponibilizando em seus respectivos e-mails. Perfeito? Realizadas essas advertências, gostaria de parabenizar mais uma vez o competente trabalho que a Comissão de Cultura e Eventos da nossa subseção vem realizando, organizou com muito carinho esse nosso mês de advocacia e hoje está trazendo aqui à tona para todos vocês o nosso querido Dr. Wilson Júlio Zanluc, da segunda Vara de Família de Praia Grande, que abordará o tema atual, multiparentalidade, tá? Para fazer a leitura do currículo, eu designo a nossa presidente da Comissão de Cultura e Eventos e já agradeço publicamente aqui os esforços da doutora Isilda, que intermediou o convite para trazer o doutor Wilson nessa tarde, aqui perante nós. Com a palavra, a doutora Morgana, e muito obrigado, doutora Isilda, e a todos os integrantes da Comissão de Cultura e Eventos. Boa tarde a todos e todas. É com grande satisfação que recebemos hoje em nossa casa Dr. Wilson Zanluc. Vou fazer a leitura de um breve currículo. Juiz de Direito da segunda Vara da Família da comarca de Praia Grande, desde 2005. Mestre em Direitos Difusos na PUC São Paulo e professor de Direito Civil da Unip Santos. Devolvo a palavra, presidente. Sim. Antes de passar a palavra ao nosso querido palestrante, eu devo lembrar que o doutor Wilson, acho que é um dos mais antigos, se não o mais antigo juiz atuando na nossa comarca aqui. Como eu disse anteriormente, sempre respeitoso com os advogados e advogadas da nossa comarca e também para com a nossa substituição, mantendo um relacionamento harmônico que sempre deve existir entre o Poder Judiciário e a advocacia local. E eu queria lembrá-lo, doutor Wilson, e também transmitir um abraço fraternal do nosso palestrante de terça-feira, doutor Gilberto Passos de Freitas, que lembrou a sua passagem, que você pretendia ir para Catanduva, se eu não me engano, e acabou vindo para a Praia Grande, para a nossa felicidade, né? Acabou vindo para a Praia Grande e estabeleceu o domicílio, né? E ele falou que realmente o doutor Wilson, se depender dele, ele permanecerá aqui até
é o final da carreira, por tamanho carinho que nutre pela comarca, né? Então, ele pediu para que transmitisse um abraço e disse que acho que ainda esse mês deve dar uma passadinha no fórum, no núcleo ali de conciliação, né, do JEC ali, do Sejusc, né? Então, está transmitido o abraço do Dr. Gilberto. Também foi uma grande palestra, doutor Wilson, uma pessoa de um conhecimento fantástico e de uma humildade admirável, né? Compartilhou conosco aqui seu conhecimento na terça-feira. E hoje é a sua vez. Com a palavra, doutor Wilson Júlio Zanlucchi. Obrigado, doutor Gonçalo. Eu quero, na presença, na pessoa do senhor, da doutora Morgana, cumprimentar os advogados pelo dia de ontem, né? E quem me dera se eu pudesse ter um pouquinho do conhecimento que o doutor Gilberto tem, especialista em meio ambiente, ele e o irmão dele, o doutor Vladimir, são pessoas excepcionais. E esse caso que ele contou, eu vou até complementar aqui no tribunal. Hoje é mais difícil por causa do CNJ, tudo, mas no tribunal ainda tinha algumas situações de sangue azul. Eu era o primeiro colocado para escolher comarca e eu escolhi a cidade de Catanduva, uma vara que tinha 900 processos, era assim, fui lá, aluguei um apartamento, comprei uma mesa de 10 cadeiras que cabia na sala do apartamento que eu ia mudar e a promoção não saía, não saía, não saía, chegou a véspera do feriado, que era da Semana Santa, eu liguei lá para o juiz da designação, falei, olha, posso fazer a mudança, tal? Ó, é melhor você não fazer, porque aí, aqueles dedos, tal, bom resultado. Apareceu, tinha uma juíza que estava atrás, eles mudaram o critério, que a gente se inscrevia para todas as comarcas, e eu me inscrevi para todas, vim cair em Praia Grande, que era a 7ª. Eram 3 varas aqui, era, assim, uma das Pesada, piores né? cidades que tinha para trabalhar no estado. Eu vim para cá, confesso que todo final de semana o presidente do tribunal me chamou minha esposa, não, mas você vai para a Pérola do Atlântico, a gente até gozava, a Pérola Negra, né? Vai para lá, não sei o quê, o governador vai na sua posse, como se tivesse alguma importância toda essa situação. Mas, assim, o tribunal também depois me disponibilizou quem eu quisesse trazer, como uma compensação, vamos dizer assim, me abriu as portas para que eu conseguisse montar um cartório do jeito que eu queria montar. E eu lembro que o corregedor, na época, depois que ele foi presidente, ele falou, olha, me encontrou um dia e falou, nós fizemos um desserviço para Catanduva quando mandamos a colega para lá, porque a colega depois começou a aprontar lá, isso acabou acontecendo. Então, eu vim para Praia Grande com a missão de ficar 2 anos, que é o tempo que eu tinha que ficar, e ir embora para outro lugar que eu queria ir. Comecei todo final de semana, subia para São Paulo, olhava apartamento para comprar, para ver se já conseguia me fixar num lugar para eu conseguir vir embora. Mas aí, como diz a minha diretora, bebeu a água de Praia Grande e acabei ficando aqui. Mas uma das causas que desde 98 eu estou aqui, desde maio de 98, dia 18 de maio de 98, foi minha posse como juiz aqui em Praia Grande. Eu confesso aos senhores que foi pelo relacionamento que tem os juízes com os advogados, os colegas, os promotores, porque, por exemplo, no primeiro mês que eu estava em Praia Grande, o tribunal me designou para cobrir uma vara de Santos. Eu cheguei lá, fui na hora do café, que tem um café, que lá tinha um café, eu fui no café, simplesmente fui abordado, você é da ala tal ou da ala tal? Eu falei, não estou entendendo. Não, porque aqui tem os colegas do lado de lá e os colegas do lado de cá. Eu falei, não sou colega de ninguém, estou chegando agora, eu não conheço quem que é, quem não quem, e vocês já até sabem que teve representação, chegou a sair até numa revista de circulação nacional, que usaram o salão do júri para levar para uma faculdade, quer dizer, o clima, hoje eu não sei como é que está Santos, mas assim, o clima era horrível. Então, vale muito mais, às vezes, a gente trabalhar com um monte de processo, mas tendo a interação com os funcionários, que o pessoal dá o sangue, tendo a interação com os advogados, que são educados, que são assim, compreensivos com as dificuldades que nós temos, os promotores, porque assim, trabalhar com colega brigando com colega, ou juiz brigando com promotor, ou o advogado com o juiz, assim, nossa, é horrível. Eu prefiro
ter 100 processos para fazer do que ter que ter, às vezes, ficar respondendo, por exemplo, uma representação ou alguma outra coisa que acontece. Então, os advogados aqui na Praia Grande têm muita linhaneza, são todos educados, então, assim, a gente não tem reclamação. E é uma propaganda que os colegas fazem em relação a outros que vêm para cá. Então, tem colega que vem para cá já sabendo dessa situação. O doutor Gonçalo sabe que, às vezes, tem um ou outro ponto fora da curva, como já aconteceu, mas, assim, basta a gente sentar, às vezes, conversar, e, às vezes, até o colega fala, olha, aqui funciona desse jeito, não é como você está pensando, aquela coisa toda. Então, isso é uma das coisas que, de fato, me fizeram ficar, e eu confesso que eu ainda não tenho tempo para ir para o tribunal, mas também não sei se, quando tiver, eu farei. Acho que vou acabar me aposentando aqui na Praia Grande mesmo. Acho que a Que minha bom, pretensão para a é nossa essa. felicidade. E o doutor Wilson frisou bem, é isso mesmo. Poucas vezes, né, nós nos deparamos com dificuldades, às vezes, de juízes que recentemente ingressam na nossa comarca, mas o doutor Wilson e os mais antigos da comarca sempre se colocaram à disposição da OAB para fazer essa intermediação, esse diálogo, e através do diálogo sempre conseguimos alcançar aí o objetivo. Tivemos um probleminha no passado, todos vocês souberam, com o juiz da terceira, que foi solucionado através do diálogo. E é esse o caminho que sempre buscamos, né, doutor Wilson? E graças a Deus vem dando certo ao longo dos anos. É verdade. E a OAB é sempre parceira, né? Nas brigas para tentar melhorar o prédio, para tentar, né, ampliar as varas. O E acho doutor que, Wilson foi assim, testemunha, né, doutor Wilson, na inauguração da vara do júri. Até cheguei a sim, ser um pouquinho áspero com o presidente do tribunal, mas é que a nossa realidade física realmente é física e também é, estrutural, né? Nós precisamos de mais sim. varas cíveis, mais varas criminais, e acabamos deixando bem claro essa situação durante a inauguração, além da situação precária do aspecto físico do prédio, né? Precisamos concluir essa reforma o Sim. quanto antes. Mas, mas essa insistência da OAB no sentido de ajudar é que acaba dando esses frutos, e eu acho que, doutor, brevemente estaremos colhendo mais 2 frutos. A Com expectativa fé em é, Deus. brevemente, acho que nós teremos aí novidades. Talvez Que esse mês bom. ainda, se Deus quiser. Bom, eu me propus aqui a falar, na verdade, eu vou conversar com os senhores, é um tema que já não é tão atual assim, mas é assim pouco discutido, que é a questão da multiparentalidade, né? Que é aquela situação de uma somatória de vínculos que uma pessoa pode ter: 2 pais, 2 mães, 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai. Então, isso vem até em relação à prevalência da questão biológica. Eu fiz um pequeno quadro comparativo aqui para a gente começar a entender, porque, na verdade, a família, antes da gente começar a palestra, estava conversando, na verdade, a família é o espelho da sociedade, né? Então, a família, a sociedade está evoluindo e, às vezes, até involuindo em algumas situações, e a gente acaba se deparando isso na família, que é esse ramo do direito que é mais peculiar e que diz respeito, né, às pessoas, porque aquele âmbito mais íntimo da pessoa. Então, eu fiz um breve quadro comparativo de como que era a nossa sociedade pelo Código 16 e como que ela depois mudou e está mudando com o Código de 2002 e principalmente com a Constituição de 88. Então, a família que era matrimonializada só nascia, e aqui eu já com meus cabelos brancos, doutor Cláudio, os mais antigos aqui, né, doutor Cláudio, a gente só conseguia formar a família pelo casamento. Então, era o casamento. A família era uma instituição que, às vezes, até penava quem estava dentro, era punido quem estava dentro dela, porque o interesse do Estado era de manter a família, ainda que isso numa situação assim de aparência, mera aparência. Então, ela só nascia através do casamento. Hoje, a família, mais que discorrido isso, está pluralizada. Então, é família por união estável, a família decorrente do casamento, a família monoparental, decorrente de adoção. Então, hoje é uma família mais pluralizada. A família que era patriarcal, nos meus bancos de faculdade e no começo da minha carreira também, era o poder familiar, melhor, pátrio poder. Então, até às vezes acaba errando pátrio poder, porque era o poder do pai, aquilo que vinha lá de Roma, né, do paters familia. Hoje não, hoje é uma família democrática, porque os direitos
tanto do homem quanto da mulher, ou do homem, de mulher, mulher, na família homoafetiva, eles são divididos. Hoje a família é administrada a 4 mãos, não mais a 2 como era. Então, antes era uma família hierarquizada, hoje é uma família igualitária. Era uma família até 2014, quando o STF decidiu aquela DPF e também aquela outra ação em relação a casamentos homoafetivos. Então, ela era uma família heteroparental e hoje nós temos a família homo ou a família heteroparental. A família antes necessariamente era biológica e hoje ela pode ser biológica ou ela pode ser afetiva. E daí que vem a tal da socioafetividade e da tal multiparentalidade. Então, a família só nascia do casamento e necessariamente era biológica. Hoje não. Hoje se fala de uma família mais aberta, mais democrática. A família hoje, na verdade, é um instrumento que nós temos para que as pessoas que lá compõem essa família, elas possam se desenvolver para cumprir aquele artigo 1º da Constituição, quando fala da dignidade da pessoa humana. Então, para que as pessoas, os membros dessa família, na verdade, consigam atingir as suas potencialidades. No obstante, conversando antes com a doutora Morgana, com a doutora Isilda, a gente vê, às vezes, que às vezes a pessoa acaba sendo até punida na família, já que, contando um caso que eu peguei, um dos que a gente estava conversando que marcou, eu tive um caso de uma mãe que era atendente de escola, mas que deixava a filha amarrada com uma corrente no vaso sanitário. E aí, assim, a criança, quando pedia comida, ela dava o ovo quente, soltava na mão. Então, tinha queimadura na mão, para vocês terem uma ideia do nível que era uma mãe que trabalhava com crianças numa escola. Então, às vezes, aquilo que é para ser uma forma de desenvolver acaba trazendo trauma, e aí a gente tem que entrar nesse circuito para talvez tirar, nesse caso, né, eu acabei condenando por tortura a mãe e a criança teve que ser colocada numa família substituta, porque não tinha outra situação que não fosse essa. Bom, no Código Velho, existia o filho legítimo e o filho ilegítimo. Até 43, o filho bastardo não podia ser reconhecido, só podia ser reconhecido quando o pai morria e quando deixava um testamento cerrado, ou seja, sempre a lei tentando proteger a família, mas não se importando com as situações do que acontecia na sociedade. Hoje, a gente não tem mais essa diferenciação entre filho legítimo ou filho ilegítimo, entre filho biológico e filho que não tem herança genética. Então, hoje, a filiação pode decorrer do casamento, que é o mais natural e mais seguro ainda, da união estável, pode nascer do concubinato, que está lá no 1727, e é uma coisa que, quando eu dou a aula sobre união estável, eu gosto de fazer essa marcação, né? Porque o Código Velho não falava em união estável, e nós temos, até pela súmula do STF, concubinato como concubinato puro e concubinato impuro. O Código Novo, ele no 1727, ele foi bem específico em estabelecer que concubinato, que é uma palavra desgastada, que vem de conjunção carnal, ele é uma forma de relacionamento que não cria família, mas eventualmente um filho que nasça de uma relação dessa vai ser um filho igual a qualquer outro filho. Então, o filho pode nascer do casamento, pode nascer da união estável, pode nascer de um concubinato, pode nascer de um adultério, de um incesto, de uma adoção. Eu posso ter um filho por socioafetividade. Os filhos hoje, o artigo 1596 é tranquilo nesse sentido, os filhos havidos ou não de relações de casamento ou por adoção ou qualquer outra situação terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Nós já tivemos o filho ilegítimo que, quando começou a herdar, herdava metade do que herdava o filho legítimo. Hoje não tem mais essa diferenciação, ainda que tenha uma situação de filho decorrente de incesto, o direito hoje é igual tanto para um quanto para outro. Então, hoje, a gente tem essa situação de que não pode haver mais a diferenciação. Só estou fazendo essa introdução na parte aqui de filiação para a gente chegar lá na tal da socioafetividade. O artigo 1593 também coloca que o parentesco hoje é natural ou civil, portanto, herança genética
que é biológico, a civil, que pode ser da adoção, ou outra origem. Então, o Código, no 1593, abriu essa possibilidade de criação de laços familiares que não apenas aqueles decorrentes da consanguinidade. Portanto, hoje, o laço de afetividade. Até eu trouxe aqui uma jurisprudência que critica, entre aspas, a prevalência do direito genético sobre o direito afetivo ou da herança genética sobre essa situação de afeto, que eu acho que até ela não cabe aqui, porque ele usou a jurisprudência aqui, a súmula 301 do STF, que é aquele que fala que, numa ação de investigação de paternidade, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz a presunção iuris tanto de paternidade. Então, eu não acho que esta súmula acaba dando prevalência da biologia sobre o afeto. Até porque tem uma razão de ser essa súmula na questão de a pessoa não comparecer ou se recusar a fazer o exame. E eu lembro aqui que essa súmula nasceu do caso do jogador Edmundo, que se recusou a tirar sangue para fazer o exame de DNA. Então, decisões começaram a pipocar aqui e ali, mencionando essa questão da recusa do exame de DNA, e apareceu, então, o Código Civil lá no 231 e a súmula 301 do STJ, trazendo, então, essa presunção de paternidade quando o pai se recusa a fazer o exame. Então, há uma crítica sobre essa súmula que haveria aqui uma prevalência da biologia sobre o afeto. Mas eu trago aqui um recurso do STJ, o 125/6025 do Rio Grande do Sul, que o ministro João Otávio de Noronha, ele é bem específico no sentido de que nas demandas sobre filiação não se pode estabelecer regra absoluta que recomende invariavelmente a prevalência da paternidade socioafetiva sobre a biológica. É preciso levar em consideração quem postula o reconhecimento ou a negativa da paternidade, bem como as circunstâncias fáticas de cada caso. Então, o que o STJ trouxe aqui? Que, na verdade, não tem uma prevalência da biológica sobre a afetiva e nem da afetiva sobre a biológica. E ele coloca bem aqui, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. Por quê? A gente acaba pegando algumas situações e percebendo que o que importa, na verdade, é o afeto. Só que, às vezes, esse afeto está ocultando outros interesses, principalmente patrimoniais. Então, por exemplo, esses dias eu peguei um processo, esse já tem até um certo tempo, eu peguei um neto entrando com uma ação de reconhecimento de socioafetividade contra o avô. Mas ele tinha a mãe, tinha o pai, mas ele queria ser reconhecido como, entre aspas, filho afetivo do avô e da avó, e só fez isso depois que o avô e a avó morreram, e, portanto, que começou a sucessão, ele queria ser herdeiro junto com a mãe e com os tios na sucessão. Então, nesse caso, por exemplo, ainda que o avô ou a avó tivesse o afeto, ainda que o avô ou a avó tivesse criado como filho, eu tive uma avó que foi a minha segunda mãe. Então, ela separou do meu avô, então eu morava com ela na casa onde a minha mãe mudava, ela sempre morava do lado. Então, sempre tinha uma casa do lado e eu sempre dormia na casa dela. Eu é que me lembro que quando estudava para concurso aqui, ela, assim, o carro, ela que deu para usar, era oficial de justiça, precisava do carro, eu usava o carro dela, tal, mas tinha um preço. Todo dia depois do almoço, ela tinha que ir no Banco do Brasil e no supermercado. Então, eu aproveitava depois do almoço, quando eu tinha o tempinho para dar aquela, abaixar, né, a comida, eu levava ela no supermercado e no almoço. Esse era o passeio que ela fazia todo dia. E aí, quando dava, eu tentava lá estudar no meio do trabalho, aquela coisa toda. Então, assim, me lembro com carinho dela, que foi a minha segunda mãe, a minha avózinha, que já faleceu lá em 2007. Bom, não há essa prevalência, então, entre o biológico e o social. A gente tem que apurar. E nesse caso do neto que eu comentei, eu utilizando, por analogia, a lei de adoção, que proíbe
o avô de adotar o neto, eu saí pela tangente para não reconhecer essa socioafetividade que o neto pretendia, primeiro, por essa situação de que avô não pode adotar, não obstante aqui, eu posso até depois, se quiser, eu posso passar aos senhores, eu já vi uma decisão de São Paulo, de um processo de Cubatão, que o tribunal permitiu, uma situação bem pontual, que o avô adotasse um neto, mas a lei é expressa no sentido da proibição de ascendente acabar herdando descendente. Então, aqui ele queria acabar virando, entre aspas, irmão da mãe para poder herdar. Tinha um interesse meramente econômico e tinha essa proibição que eu usei por analogia para entender que não daria a tal da socioafetividade entre o neto e o avô. Tem uma outra decisão aqui do Rio Grande do Sul que eu acho interessante a gente comentar, e ela, até eu assim, não concordo muito com ela no sentido de dar a situação de patrimônio. Diz assim: todavia, a paternidade socioafetiva, mantida com o pai registral, não afasta os direitos decorrentes da paternidade biológica, sob pena de violar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Reconhecida a paternidade biológica, prospera a petição de herança, não subsistindo aos sucessores do investigado legitimidade para pugnar pela prevalência da paternidade socioafetiva, sobretudo quando o próprio pai registral concorda com o pleito. Então, aqui dá para perceber que houve a intenção do reconhecimento da sociedade, da paternidade biológica. Ele já tinha um pai afetivo, que era o pai registral. Só que os herdeiros do pai biológico contestaram esse reconhecimento, porque contestaram esse reconhecimento pela questão patrimonial. Esta decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul entendeu que não tinha prevalência, e aqui, de novo, não há essa prevalência, não tinha a prevalência da paternidade socioafetiva sobre a biológica. Então, acabou-se aceitando também o reconhecimento do pai biológico em relação àquela pessoa. Mas como o pai já estava falecido, o tribunal aqui acabou reconhecendo o direito deste filho receber a herança do pai biológico, que ali foi reconhecido. Que é uma situação assim que é um pouco complicada. Existem decisões em contrário nesse sentido, e eu, particularmente, quando tem só interesse meramente econômico, eu não reconheço a tal da socioafetividade ou mesmo da paternidade biológica. Reconhece a paternidade biológica, mas sem fins patrimoniais. Porque, pessoal, existem dois entendimentos em relação à investigação de paternidade ou de maternidade. Tem um entendimento que objetiva que a investigação de paternidade ou de maternidade é para criar um vínculo entre aquele pai ou aquela mãe e aquele filho, mas criar esse vínculo no sentido de todos os efeitos: guarda, visita, alimentos, educação, que é aquilo que um pai e uma mãe têm que fazer. Então, quando o juiz apura isso no processo, muito bem, reconhece a paternidade biológica, se for o caso, ou reconhece a paternidade afetiva, se for o caso. Agora, quando esse reconhecimento de uma ascendência genética, que é uma matiz constitucional, o direito que tem o filho de saber quem que é seu pai biológico e quem que é sua mãe. Não é segredo para ninguém, eu vou fazer até uma comparação aqui em relação à questão da adoção, não é muito, mas é o que acontece. Por exemplo, eu tenho um filho do coração, e se ele quiser conhecer o pai e a mãe dele, ele vai conhecer. Então, está guardado o processo de adoção para ele saber quem que é o pai e quem que é a mãe, se ele quiser procurar o pai e a mãe. Mas isto não cria, se ele quiser o reconhecimento biológico da sua herança genética, isso não cria a família que é o pai e a mãe que criou, que cuidou, que levou para o hospital, que deu a mamadeira, que limpou o bumbum quando ele sujou. Então, o que eu quero colocar é que existe aquele reconhecimento de paternidade ou de maternidade que cria de verdade um vínculo entre filho e pai, ou mãe e pai, e existe o direito
de verdade biológica, que, na verdade, é apenas para saber qual é a sua origem biológica, mas que não se confunde com uma vida familiar. Por quê? Porque o autor, no caso, já tem uma família, já tem um nome, ele já tem alimento, ele já tem pais socioafetivos. Então, é um equívoco, às vezes, buscar desconstituir um pai que não é o pai de sangue, e que é o pai que, na verdade, educou, criou, deu amor, para tentar buscar o pai biológico ali, às vezes com interesse econômico, com interesse patrimonial. Isso acontece muito depois que o pai falece, o pai biológico. Não procurou antes, procurou depois. Então, várias decisões nesse sentido acabam reconhecendo o direito constitucional da verdade biológica, que não tem muita importância, mas que tem gente que dá, da tal da herança genética, mas não cria esse vínculo de família para herdar e outras situações. Reparem que nesse acórdão que eu mencionei aos senhores, o tribunal acabou reconhecendo o direito. Então, os filhos do pai biológico queriam contestar o reconhecimento do suposto filho fora do relacionamento para evitar a herança, mas o tribunal falou aqui que não havia prevalência do vínculo afetivo sobre o biológico e reconheceu o direito de sucessão. Tanto que coloca aqui, subsistindo aos sucessores do investigado legitimidade para pugnar pela prevalência socioafetiva. Então, de novo aqui, não existe uma prevalência se o pai é afetivo ou se o pai é biológico. O que importa é, no caso concreto, a gente analisar se de fato existe um afeto ali, se de fato existe um amor ali, se de fato aquele pai ou aquela mãe quer ser mesmo o pai ou a mãe, ou está querendo buscar ali algum outro interesse, ou o filho querendo ali buscar algum outro interesse. Então, o que importa, na verdade, na paternidade, na maternidade, é essa questão do afeto, que eu acho que acaba colocando até na berlinda, pelo 1593 do Código Civil, a questão da verdade biológica. Eu tenho um caso, esse é recente, está correndo ainda, eu mandei emendar algumas coisas lá, mas confesso que, assim, eu não me recordo o nome do advogado, nem sei se estou falando aqui de algum cliente, mas assim, olha a situação. A mulher se separou do marido, o marido saiu da casa, parece que arrumou outra, e quando acontece essa situação, os senhores já sabem que é assim, quando casa é meu bem, e quando se separa são meus bens. E aí, a mãe entrou com uma ação de alimentos de um filho que é dela e que tem pai biológico, pedindo pensão alimentícia ao, aspas, suposto pai afetivo, mas que não tem reconhecimento disso. Então, teoricamente, teria que entrar com uma ação de reconhecimento da tal socioafetividade, juntou lá algumas fotos que tem o convívio diário daquele homem com aquela criança, eu até acredito que deva haver ali alguma situação de afeto, mas o senhor sabe que numa ação de alimentos tem que ter um vínculo, então, ou é casamento, ou é união estável, ou é uma relação de parentesco, e essa relação, entre aspas, de parentesco não está comprovada nesta ação de alimentos. Então, além dela poder pedir a pensão para o pai biológico, que a criança tem um pai biológico, mas ela quer do pai afetivo. Então, data máxima vênia, eu não dei os alimentos liminares ali, e mandei ela esclarecer algumas coisas, inclusive essa comprovação da tal afetividade, que eu acho que naquele caso está um pouco complicado, Então, eu falei aqui da tal da afetividade, que é, às vezes, um pai ou uma mãe, para falar da multiparentalidade, que é esse conjunto de mais de um pai ou mais de uma mãe, que teve uma decisão do Supremo, que eu vou achar aqui para os senhores e vou ler, que é uma decisão do Supremo do ministro Luiz Fux, o recurso extraordinário 898-060 de Santa Catarina. Então, essa decisão, esse recurso extraordinário que teve efeito vinculativo, foi em 2016, salvo engano, ele passou a exigir tanto da administração pública quanto do Poder Judiciário, a questão da possibilidade
de reconhecimento de mais de um pai ou de mais de uma mãe para uma pessoa. Então, diz textualmente a ementa desse acórdão: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitantemente baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais, que na verdade são aquelas consequências pessoais, né? Então, a tal da multiparentalidade, com esse voto do ministro Luiz Fux, passou a ser inserida no nosso sistema jurídico. Então, a possibilidade de, isso principalmente para a questão de criança ou adolescente, mas isso pode ser também para uma pessoa maior, uma pessoa já adulta. Então, a possibilidade de ter mais de um pai ou mais de uma mãe, ou dois pais ou duas mães. O Código de 2002, então, ele, no 1593, acaba dando essa possibilidade, e existe, então, essa interpretação de que é possível hoje falar em mais de um pai ou mais de uma mãe. A Constituição de 88, ela, naqueles princípios do artigo 1º, dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, da solidariedade familiar, o princípio da proteção da criança e do adolescente, e principalmente do princípio da afetividade, acabaram, então, mudando essa situação no direito de família brasileiro, possibilitando hoje essa situação de ter, então, um conjunto de pais, não só um. E é este último princípio, que é o da afetividade, que possibilita, então, de reconhecer uma diversidade de famílias além daquela tradicional que o Código de 16 só tinha aquela como situação. Eu confesso aos senhores que sou até um pouco conservador nas minhas aulas de direito civil. Eu ainda não consigo aceitar, por exemplo, as famílias que nascem do chamado poliamor. Então, é meio complicado ainda, porque a nossa tradição é cristã, o nosso direito ele tem muito, não da católica, mas da cristã, e o nosso direito, casamento, união estável, 1723, o 1566, os deveres do casamento, nós falamos muito na questão da monogamia. Então, eu ainda não consigo conceber 2 maridos e 3 mulheres, tudo junto lá, com um monte de filho, aquela coisa toda, que nem tinha lá o tal do cantor que tinha, acho que 39 mulheres. Então, assim, não cheguei a esse nível ainda de desenvolvimento. Quem quiser se aprofundar nisso, a professora Maria Berenice, uma desembargadora muito boa, o livro dela é muito legal, de direito de família. Ela fala dessa situação de poliamor, que para ela, quando tem afeto, tem família. Então, ela é uma das defensoras da possibilidade de existirem 2 ou 3 maridos e 2 ou 3 mulheres, tudo ao mesmo tempo numa casa ali. Então, seriam vários maridos e mulheres ao mesmo tempo, o chamado poliamor. O CNJ tiveram 2 escrituras públicas, uma foi em Tupã, uma cidade próxima de uma comarca que eu já trabalhei, e a outra, salvo engano, foi no Rio de Janeiro. Então, o CNJ proibiu textualmente de lavrar escritura pública nos casos de tal poliamor, que seja mais de um parceiro, mais de 2 parceiros, na verdade, naquela relação familiar. Então, assim, o STF também, em decisões, inclusive do Marco Aurélio. O Marco Aurélio foi um que numa decisão bem interessante, que marcou posição nesse sentido, que para a gente falar numa união estável, a gente tem que falar numa situação de monogamia. Então, não é possível falar em mais de um relacionamento como família. Família exige a tal da monogamia. Então, essas outras situações a gente acaba não reconhecendo, como é o caso do concubinato, lá no 1727, que não é família. E existem decisões aqui ou ali que reconhece como família. A própria Maria Berenice entende que, se existe afeto, a gente pode falar em 2 famílias, mas é um pouquinho complicado, porque até vai contra a lei. Depois vocês vão olhar lá o 1723 e 1727,
o 1723 do Código, ele é expresso em falar que os companheiros, até imitando a situação do casamento, 1723, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre um homem e uma mulher, e aqui hoje homem, homem, mulher, mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. 1724, obedecerão aos deveres de lealdade, respeito, assistência, guarda, sustento e educação dos filhos. Então, parece que não é possível falar, como a Maria Berenice coloca, em duas famílias ao mesmo tempo. Pois bem, multiparentalidade. Então, a pessoa terá mais de um pai ou mais de uma mãe, múltiplos pais ou mães, sejam eles biológicos ou sejam eles afetivos. Isso vem em resposta, pessoal, àquilo que acontece na sociedade, as tais famílias reconstituídas. Então, o pai separa da mãe, a mãe vai morar com outro companheiro, o pai vai morar com uma outra companheira, tem os filhos do outro. Então, essa situação de afeto, de multiparentalidade, começou a nascer dessa situação. Então, o marido da mãe começa a criar como se fosse filho, o filho começa a reconhecer como se fosse um pai, e pede, sem prejudicar o pai biológico, que continua tendo a sua figura, né, de pai, a possibilidade, por exemplo, de reconhecer esse companheiro da mãe como um pai também, com obrigações que a gente vai discutir aqui, tanto de cunho pessoal como de cunho patrimonial. Essas famílias reconstituídas, e aí até assim a título de ilustração, no direito alemão, existem normas que dão poderes ao padrasto ou madrasta dentro daquele convívio diário de, por exemplo, ter alguma ordem de comando em relação aos filhos do outro, porque imaginem a situação, e não é difícil pegar, semana passada, por exemplo, eu peguei um casal já com uma certa idade, mas os filhos dela acabaram prejudicando o relacionamento porque o senhor não tinha tanta voz ativa ou não podia falar nada porque, na verdade, o filho era só dela e não era dele. Então, o direito alemão, nesse sentido, até reconhece alguns direitos que o padrasto pode ter, como colocar ordem em relação ao horário, ou televisão, ou jogo, alguma coisa nesse sentido, ainda para aquele que não é seu filho. Então, essa multiparentalidade hoje ela é reconhecida tanto doutrinariamente como jurisprudencialmente, e ela nasceu essencialmente dessas situações de famílias reconstituídas, em que o homem e a mulher vão se restabelecer uma nova família, com convivência com filhos do primeiro relacionamento, e acaba ali, então, acontecendo esse reconhecimento de uma paternidade ou de uma maternidade dupla. Eu trago aqui um acórdão do TJ de São Paulo, que é bem interessante nesse sentido, e aqui, no caso, uma maternidade socioafetiva. Maternidade socioafetiva, preservação da maternidade biológica, respeito à memória da mãe biológica, falecida em decorrência do parto, e de sua família, enteado, criado como filho desde os 2 anos de idade, filiação socioafetiva que tem amparo no artigo 1593 do Código Civil, e que decorre da posse do estado de filho, fruto de longa e estável convivência, aliado ao afeto e considerações mútuas, e sua manifestação pública, de forma a não deixar dúvida a quem não conhece de que se trata de parentes. A formação da família moderna, não consanguínea, tem a sua base na afetividade e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. No caso aqui, o recurso foi provido. Então, percebam que não se deu prevalência a tal paternidade afetiva, até por memória da maternidade biológica. Então, a possibilidade de reconhecimento de ter 2 mães, mas aquela mãe que de verdade criou aquela situação, criou aquela criança como se fosse um filho. Percebam, ali existem considerações mútuas, sem dúvida, em relação de que é uma relação de mãe e filho. Isso é que é importante, tem que ter o afeto. Por quê, pessoal? Muitas vezes a gente pega essa situação
apenas com mero interesse patrimonial, principalmente depois que morreu, ou o pai biológico ou o suposto pai afetivo. Então, isso fica mais claro, fica mais honesto quando é feito em vida. Agora, depois que morreu, é que vai querer lá reconhecer. Geralmente isso é feito quando a pessoa tem dinheiro, porque quando não tem dinheiro, não tem muito interesse em reconhecer a tal da socioafetividade ou a multiparentalidade nessa situação. O que eu quero colocar, então, e esse acórdão aqui, ele é bem interessante, fruto de longa e estável convivência, aliada ao afeto e considerações mútuas e sua manifestação pública, de forma que não deixa dúvida a quem não conhece que se trata de parentes. Ou seja, se a gente olhar aquela situação, aquilo é um pai e uma mãe com um filho, ou aquela relação daquela madrasta com a criança é uma relação de mãe e filho. Não uma relação, às vezes, decorrente de interesses outros que não essa situação do afeto. Pessoal, eu já estou quase terminando aqui, vou só ler tem mais umas coisinhas para falar, mas um recurso do STJ, terceira turma, recurso 1618-230, também do Rio Grande do Sul, terceira turma, o ministro Ricardo Vilas Boas. Cueva, foi julgado agora em 2017, publicado no Diário da União, no dia 10 de maio de 2017. Então, ele ensina o STF, ao julgar o recurso extraordinário 898-060, com repercussão geral reconhecida, admitiu a coexistência entre paternidade biológica e a paternidade socioafetiva, afastando qualquer interpretação quanto a ensejar a hierarquia de vínculos. A existência de vínculo com o pai registral não é obstáculo ao exercício de direito na busca da origem genética ou no reconhecimento da paternidade biológica. Então, os direitos à tal ancestralidade ou ao afeto, elas são compatíveis, não são excludentes. Eu posso ter o meu pai biológico e buscar o reconhecimento do meu pai afetivo, eu posso ter a minha mãe do coração e buscar o reconhecimento da minha mãe biológica. Mãe é mais difícil, mas às vezes acaba acontecendo também. Então, o Código de 16, que refletia uma sociedade da época, o Código Novo veio aqui a trazer essa novidade, portanto, adaptar aqui a sociedade, as normas, né, aquilo que a sociedade venha a necessitar ou exigir. Então, essa multiparentalidade tem a ver, então, com essa problemática de ter mais de um pai ou mais de uma mãe. Eu tenho que mencionar que, às vezes, quando o pai pretende reconhecer, seja o biológico, seja o afetivo, o filho ele tem que concordar. Geralmente, quando é em benefício da criança ou adolescente, não tem muito problema, mas o artigo 1614 do Código, ele é expresso no sentido de que o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos a que se seguirem a maioridade ou a emancipação. Então, de novo aqui, tem que haver o tal do afeto, porque se ele não houver, ainda que o pai queira reconhecer, pensando já em algum benefício, coisa parecida, e isso às vezes acontece muito, fazer um pequeno adendo aqui e contar mais um caso. Eu peguei uma ação de um pai que saiu da cadeia por ter matado a mãe. A primeira coisa que ele fez foi entrar com ação de pensão alimentícia contra os filhos, porque ele já estava idoso, aquela coisa toda. Na contestação, os filhos negaram aquela situação e eu acabei julgando até improcedente a ação. Um dos filhos viu a mãe ser assassinada a facadas pelo pai. Esse filho acabou desenvolvendo um problema psicológico que os outros irmãos acabaram cuidando dele. Então, eu, na sentença, acabei reconhecendo que existia um vínculo de parentesco, mas esse vínculo de parentesco era meramente formal, porque não existia mais
parentesco, aquele não era mais um pai daqueles filhos, e aquele pai não tinha mais direito de pedir pensão alimentícia, ainda que o 1694, 1696 do Código Civil, na letra fria da lei, fala que o parente tem, parente ele só tinha um nome, mas parente ele não era mais. Então, é uma situação que a gente analisa em cada caso concreto. Então, a maioria da doutrina entende que esse reconhecimento depende se for maior, o filho tem que querer, e se for menor, o filho depois pode contestar. E tem um artigo da lei que é bem interessante também, que é o parágrafo único do 1609, para evitar o golpe. Ele coloca que o reconhecimento pode preceder ao nascimento. Então, o pai está vendo que vai morrer, ele pode deixar um testamento reconhecendo o filho. Ele pode preceder ao nascimento do filho, ou pode ser posterior ao seu falecimento, se o filho deixar descendentes. Então, para evitar o golpe do baú, a lei exige que esse reconhecimento seja afetivo, seja biológico, já que não tem prevalência de um para com o outro. É possível falar em reconhecimento do pai para com o filho, quando o filho é falecido, se este filho deixou descendentes. Por quê? Porque o pai não vai ser herdeiro. Ele pode até reconhecer, mas serão os filhos do filho falecido, os netos, portanto, que vão receber herança. Então, se não tiver descendentes, não pode haver esse reconhecimento. Não pode haver esse reconhecimento. Pessoal, quais são os efeitos dessa multiparentalidade ou desse reconhecimento socioafetivo para quem já tem um pai e passa a ter outro pai, ou já tem uma mãe e passa a ter outra mãe? Pessoal, em suma, todos os efeitos pessoais e patrimoniais. Na questão do parentesco, linha colateral, passa a ter avós, outros avós, passa a ter na linha colateral primos, aquela coisa toda, passa a ter os impedimentos para casamento. Ah, mas tem a família biológica, e não pode casar com a filha do pai afetivo? Não, porque ele passa a ser filho do pai afetivo e irmão daquela filha do pai afetivo. Então, os efeitos são todos os efeitos patrimoniais e os efeitos pessoais, como se fosse um pai biológico ou uma mãe biológica. Então, a questão do parentesco, a questão da solidariedade, quando este pai biológico ficar doente e não puder mais se sustentar, o filho afetivo vai ter obrigação de sustentá-lo, ou vai ter obrigação de sustentar os dois pais, o biológico e o afetivo. Então, existem aqui a criação de todos aqueles vínculos. Tem herança? Nós estamos falando aqui de uma socioafetividade ou de uma multiparentalidade com afeto, aquele que, da verdade, o pai foi pai e a mãe foi mãe e o filho foi filho daqueles dois pais, daquelas duas mães. Então, existiu afeto. Tem herança? Tem herança. Tem direito de receber? Tem direito de receber. Cria questão de guarda, visita, cria. Tanto que tem até um enunciado 341 da Jornada Civil, né, da Justiça Federal, para fins do artigo 1696 do Código Civil, que diz respeito a alimentos, a relação socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação alimentar. Portanto, criam todos os direitos em relação do pai para com o filho, ou estou falando aqui dos pais para com o filho, ou do filho para com os pais. Um outro caso aqui, pessoal, que aconteceu comigo, esse caso me marcou bastante também. Uma mãe com um filho de 1 ano, arrumou um relacionamento, o companheiro reconheceu afetivamente o pai, portanto foi lá, é o pai registral daquela criança. Na separação, com quem é que ficou a criança? Com tão próximo era aquele pai daquela criança? Ficou com o pai. Só que o pai, depois, arrumou uma nova mulher. E aí teve biológico. O que o canalha fez? Desculpa o termo. Entrou com uma ação negatória de paternidade, argumentando que não era o pai biológico daquele filho. E não era mesmo, mas ele era o pai afetivo. E o que importa é o afeto. Então, esta ação foi julgada improcedente, até porque
com a prova juntada nos autos, que na separação a guarda ficou com ele, ele vai alegar que não tinha vínculo de afeto para com aquela situação. Criado esse vínculo, pessoal, ele não se desfaz mais. Ele não se desfaz mais. Não adianta depois querer alegar que não é pai biológico. Existe a possibilidade de contestar? Claro que existe. O artigo 1604 do Código fala de vindicar a falsidade do registro. Então, eventualmente, aí acontece, e a gente tem várias situações dessa, que o pai, entre aspas, na dúvida, acabou reconhecendo, porque não sabia se era ou se não era, ou achou que fosse, porque a namorada contou que era dele, e depois descobre que não é. Perfeitamente. 1604, erro, anula, cancela. Agora, se criou a afetividade, como é que fica? Como é que fica essa situação? Ou se ele sabia, ou se ele o fez, como acontece muito, para conquistar o coração da mulher, ele reconhece o filho que ele sabe que não é dele. Reconhecido esse filho, criado esse vínculo não mais se desfaz. Ele não mais se desfaz. Pessoal, essa multiparentalidade, então, aqui pensando na criança ou adolescente, ela sempre, em tese, é benéfica para essa criança, para esse adolescente, e a gente aplica ali o artigo 3º do ECA, que fala da máxima proteção para criança e para adolescente. Então, em tese, é bom. Em tese, é bom. Agora, essa multiparentalidade, e aqui eu trago duas situações que eu acho que não tem aplicação, que não dá para aplicar. A primeira é na adoção. A primeira é na adoção. Não é possível falar em socioafetividade em caso de adoção. A pior coisa no vínculo pai e mãe biológico com a família do adotante. Então, se foi a criança adotada, não dá para falar que o pai vai ter um pai afetivo, um outro pai biológico. Não obstante, possa depois essa criança adotada, então na adoção não há de se falar em afetividade. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, bem complicado, ainda o caso está resolvido agora, mas agora eu é que vou entrar com uma ação contra a diretora do cartório que me representou e falou um monte de inverdades lá em relação a uma situação dessa tal multiparentalidade. Vou falar da resolução do CNJ, que era aberta demais. Então, no caso de adoção, a gente não há de se falar em multiparentalidade. E no caso também de inseminação heteróloga, que está lá no artigo 1597, no inciso 4º, se eu não estou enganado, o inciso 5, 1597, só para não errar o inciso aqui. É o 1597, inciso 5. Então, diz a lei, presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, inciso 5, por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. O que eu estou querendo dizer, então, com multiparentalidade no caso da inseminação heteróloga, que é aquela situação que usa sêmen de outro homem com a permissão do marido e tem o sucesso da inseminação, nasce uma criança. Essa criança é filho do marido. Ah, mas pode o pai doador do sêmen buscar a verdade biológica para saber, ou para tentar buscar ser pai afetivo ou biológico daquela criança? Não, não pode. Então, essa é uma situação que não cabe a tal da multiparentalidade. Só um adendo aqui. É possível o filho buscar a verdade biológica no banco de sêmen para saber quem é seu pai biológico? Em regra, não. O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução mais recente agora, de 2014, salvo engano, tinha uma de 2007 e agora tem uma de 2014. O Conselho, porque o segredo do negócio é a validade desse negócio é a questão do segredo da paternidade. Então, por exemplo, se eu sou um doador de sêmen, eu não quero ser filho, eu não quero ser pai de alguém que vai lá fazer o procedimento e que vai acabar com sucesso tendo uma criança. Então, o que eu quero colocar? Esse pai, aspas, biológico, não pode querer ser pai, buscar a verdade para querer saber do filho, e o contrário é mais verdadeiro ainda. Este filho não pode buscar, e aí
é conveniente o pai ou a mãe comentar e contar a verdade, como no caso de adoção. Desde o primeiro dia, meu filho já sabe que ele é filho do coração e que, portanto, não é filho que nasceu da barriga da mãe. Mas para evitar lá na frente até a situação de achar que foi traído pelos pais, e isso acontece muito. Então, o filho, sabendo que nasceu de uma inseminação artificial, ele não pode buscar querer saber quem é o pai. A única exceção cabível nessa situação é quando ele precisa, por exemplo, de um doador de célula, alguma coisa assim, que o pai é o único que é compatível para evitar a morte daquela criança, daquela pessoa. Nesse sentido, é possível quebrar o sigilo do banco de sêmen para buscar o pai só para a questão, eventualmente, de uma doação de célula, de alguma coisa nesse sentido. Então, tanto na inseminação artificial heteróloga, que é essa que eu mencionei, quanto na adoção, não pode haver a tal da multiparentalidade. Ou seja, o pai que deixou de ser pai, porque a criança foi retirada do poder familiar, foi colocada numa família substituta, que adotou, esse pai que é biológico, ele não é mais pai, ele não pode buscar essa situação, até porque nesse caso ele acabou perdendo essa paternidade, ele acabou perdendo esse poder familiar por alguma omissão que ele deve ter tido. Então, esse é um dos segredos também da adoção. Não é recomendável o vínculo com a família biológica. Eu tenho um amigo, já estou afastado dele há um tempo, faz tempo que não falo com ele, e foi até prefeito lá na minha cidade. Ele adotou uma criança, mas e aí, com dó, aquela coisa toda, começou a ajudar a família biológica. Aí começava toda hora a bater na porta lá, querendo extorquir para ver se ganhava alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, essa criança foi retirada da família porque o pai tentou esganar e quase matou a criança esganada. Então, qual que era o interesse depois dele? Meramente econômico. O que eu quero colocar? Esse pai que perdeu o poder familiar, ele não pode depois buscar a tal da multiparentalidade em relação àquela criança, porque ele não é mais pai. Então, tanto na adoção quanto na situação da inseminação heteróloga, não é possível falar em multiparentalidade ou socioafetividade nessa situação. Eu coloco aqui, eu acho que até já falei demais aqui, coloco aqui a questão que a gente precisa tomar muito cuidado, então, com o reconhecimento dessas situações de multiparentalidade, de socioafetividade, e eu trago, para terminar aqui, a resolução 63 do CNJ e a resolução 83 do CNJ. É interessante se os senhores puderem dar uma lidinha nelas, principalmente a 63. Então, na 63, o artigo 10 da resolução, ela permite o reconhecimento voluntário de paternidade ou maternidade socioafetiva de pessoas de qualquer idade. Então, não precisava nem ir no fórum, não é mais nem judicial, bastava ir no cartório. E aí é que eu vou contar o caso que eu tive, que fui representado lá por uma diretora de cartório de uma vara de família. Ela não tinha filhos, bem estabilizada, marido trabalhando na Sabesp ou no metrô, não me lembro agora. Ela simplesmente, aspas, comprou a filha da sobrinha. A sobrinha tinha duas crianças, duas meninas, uma de 11 e uma de 4. A de 11 era problemática. Ela quis ser mãe afetiva da de 11? Não, ela só quis ser mãe da de 4. Ela queria ter uma filha. Pois bem, conheci o cartório e o cartório tem que tomar cuidado para apurar essa tal afetividade nessa situação. O cartório reconheceu, deu ela como mãe e o marido como pai afetivo, continuando a mãe biológica e o pai biológico, mas a guarda ficou com ela. Só que quando chegou lá em Itapecerica da Serra, isso era em Santo Amaro, quando chegou em Itapecerica da Serra, a juíza corregedora do cartório de pessoas naturais desconfiou daquela situação e rejeitou o registro da multiparentalidade. Pois bem, essas crianças já estavam com a guarda da avó materna, porque
o Conselho Tutelar de Praia Grande tinha constatado o abandono dessas crianças e tinha tirado da mãe e dado para a avó. Já tinha uma ação na minha vara de guarda que tinha a liminar da avó com a guarda das crianças. E aí vem lá a irmã da avó, que era a tia, falando, não, mas eu sou mãe aqui, ó, eu sou mãe porque eu tenho o documento aqui, vai apurar, não vai apurar, e eu falei, bom, cumpre a liminar de busca e apreensão da criança. Aí ela me representou por assédio moral, que eu mandei buscar a criança no trabalho dela, que não sei o quê, aquela coisa toda lá. Agora vai gerar um processo que depois eu conseguir, depois de 3 representações, provar toda a situação. Vou até usar a mãe da criança, que agora virou a história, porque, na verdade, a mãe da criança, depois de tudo isso, ainda gravado em audiência, confessou que envolvia dinheiro, que envolvia promessa de herança e que, portanto, o que aconteceu ali? Uma forma de você burlar, às vezes, uma adoção, de você burlar a situação da lista de crianças que estão para ser adotadas e da lista de casais que pretendem adotar. Então, essa resolução 63, ela estava muito aberta. Teve um problema também em Santa Catarina. O que aconteceu? Veio o próprio CNJ numa resolução agora de número 83 e ela deu uma apertada nessa situação porque estava muito aberta. Então, a resolução 63, era interessante os senhores olharem o artigo 10, que fala que poderia, agora não pode mais, reconhecer no cartório a socioafetividade ou a multiparentalidade através de uma escritura pública para qualquer idade de criança, qualquer idade de pessoas. E aí, esse reconhecimento era irrevogável. Vinha o artigo 12 dessa resolução e falava que suspeitando de fraude, de falsidade, má-fé, vício de vontade, simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse, o cartorário ele tem que recusar esse reconhecimento e tem que encaminhar para o juiz competente. O CNJ mudou tudo isso agora. Então, agora, crianças acima de 12 anos é que podem ser reconhecidas com multiparentalidade, com afetividade, seja os 2 pais, um pai, ou 2 mães, uma mãe, no cartório extrajudicial. 12 anos, e depende da vontade da criança se aceita ou se não aceita essa situação. E agora, pessoal, na resolução 83, que é a que veio mudar a 63, ela permite, então, o reconhecimento acima de 12 anos apenas, e o Ministério Público tem que passar por esse processo administrativo antes de dar o ok nessa situação. Então, percebam que era muito aberto essa possibilidade de multiparentalidade extrajudicial. E nesse caso que eu comentei aos senhores, a tal da tia tinha poder econômico, ela tinha influência, ela alugou uma casa para a sobrinha, deu condição para a sobrinha e pegou a filha menor da sobrinha para ser a sua filha. Na verdade, não tinha afeto nenhum lá. E a sorte minha foi que a juíza lá de Taboão da Serra, acho que Taboão da Serra, ela percebeu a situação e ela recusou, porque quando ela entrou aqui na vara de família, ela falou, não, mas eu sou a mãe, eu quero, porque eu sou a mãe aqui, está reconhecida aqui, aquela coisa toda, e eu bati, não, está estranho isso daqui. Para ter uma ideia, ela usou funcionários do fórum para ligar, teve um promotor de justiça que ligou, não, mas a moça é muito boa, eu acredito que ela é muito boa, mas querer arrumar filho desse jeito não é possível. Então, essa multiparentalidade é muito boa para criança, é muito boa para adolescente, mas precisa tomar cuidado, porque a gente tem que apurar, na verdade, se existe o afeto, se existe aquela relação de carinho entre aquele que quer ser o pai afetivo e aquele que quer ser o filho afetivo. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria conversar com os senhores, não tem muita novidade aqui, e assim, estou aberto eventualmente a algum questionamento, alguma crítica, ou até a gente discutir alguma outra situação. Muito obrigado, doutor Wilson, como sempre, transmitindo com muito carinho seus conhecimentos a todos os colegas da nossa comarca e região. Tenho certeza que todos gostaram muito da palestra que assistiram. Iniciamos abrindo as perguntas através do chat. Peço auxílio da presidente Morgana e da Adriana
e também aqueles que quiserem fazer a pergunta através da ferramenta Raise Hand, se habilitem, que observaremos a ordem de preferência. Adriana e Morgana, por favor, me auxiliem. No chat não tem nenhuma pergunta. A Nicleide levantou a mão primeiro e depois a Dani. Então, com a palavra, a doutora Nicleide. Boa tarde a todos. Muito obrigada, doutor Wilson. Sempre brilhante. Boa tarde, doutora. Doutor Wilson, especificamente sobre a Resolução 63, apesar de dizer que a vontade da criança deve ser respeitada e tal, a gente tem alguns casos em que é negado o reconhecimento da paternidade socioafetiva, porque o pai biológico, apenas por picuinha, se manifesta negativamente, né? Infelizmente, as pessoas levam ao pé da letra e levam muito mais a opinião do pai biológico em conta do que o senhor ressaltou tanto, que é realmente o convívio da criança com o pai socioafetivo, a relação de paternidade que é conhecida na sociedade. Qual seria o mecanismo que a gente poderia utilizar para fazer com que a resolução seja realmente levada em conta e que a relação entre o padrasto, pai socioafetivo, e a criança valha muito mais do que a opinião de um pai biológico que está com dor de cotovelo? Entendi. A resolução, ela fala da concordância dos pais biológicos, né? Então, a solução parece que mais fácil seria entrar judicialmente e pedir o reconhecimento dessa socioafetividade. Porque os pais biológicos, na resolução, eles acabam concordando. Nesse caso, por exemplo, que eu dei o exemplo, o marido da sobrinha, depois ele compareceu na audiência, ele foi proibido de visitar a filha. Então, quando foi feito o acordo, que ele também, sabe aquela situação de dificuldade e que deve ter ganhado alguma coisa, todo mundo concordou. Então, a tia ficou com a criança e depois ela proibiu, inclusive, a visita do pai. Então, isso tudo foi desmascarado depois no processo. E nesse caso que a senhora está mencionando, a solução seria judicialmente, porque aí, judicialmente, mesmo contra a vontade do pai, o juiz pode ir reconhecendo e apurando essa situação de afeto, reconhecer a tal da multiparentalidade, dando essa possibilidade do pai afetivo para essa criança. Respondeu a pergunta, doutora Nicleide? Sim, muito obrigada, doutor. Porque, na verdade, a gente acaba pensando no extrajudicial como algo que vai facilitar as coisas e evitar maiores transtornos para a criança, principalmente, né? Visto a situação já estabelecida. Por exemplo, aí... Não, desculpa, pode falar. E aí a gente entra com um processo, aí a criança vai passar por uma oitiva de estudo psicológico e tem toda aquela audiência, não sei o quê, e acaba trazendo muito mais transtorno, né? Demora muito tempo, a gente sabe, e se torna inócuo o procedimento extrajudicial, na verdade. Então, por exemplo, a resolução 83 já proibiu para menos de 12 anos, necessariamente agora tem que ser judicial. Não pode ser mais extrajudicial. Então, acabou dando essa apertada. Teve um caso sério também em Santa Catarina. O que começaram a usar? Começaram a usar essa socioafetividade para fustigar a questão da adoção. Então, às vezes, a adoção demora, aquela coisa toda, continua com o pai e a mãe biológico, mas, na verdade, passa a ter o pai e a mãe afetivo que, aspas, compraram a criança e vão cuidar daquela criança com todos os direitos e deveres que tem um pai e a criança em relação a isso. Então, percebendo essa situação, veio a resolução 83 e deu uma apertada aí. Então, por exemplo, 12 anos, menos que isso, só judicialmente. E antes podia ser feito extrajudicialmente. No caso lá da tia, a criança tinha 4 anos de idade. E aí, como é que vai apurar bem isso? Então, é complicado. Eu lembro de uma palestra que foi na OAB mesmo, a última palestra do Dr. Guilherme de São Vicente deu, e eu fui assistir pessoalmente. E eu questionei uma das
uma das ouvintes lá, que era funcionária do SOGE. Como é que apura essa situação? Porque é difícil também o cartório conseguir, naquele momento ali, tentar conseguir apurar essa afetividade, esse relacionamento aí. Então, é bem complicado, mas no caso da senhora aí vai ter que ser judicialmente mesmo. E às vezes nem precisa do tal estudo psicossocial, se tiverem testemunhas, prova documental, ele continua morando com a mãe da criança, o pai pode não querer. Como pode acontecer na adoção, na chamada adoção unilateral. O padrasto, ele pode pedir adoção da criança e adotar literalmente, e aí o pai pode não concordar. Se for o caso desse pai ser omisso, desse pai ter a perda do poder familiar, o juiz vai dar a adoção, vai tirar o pai biológico, vai colocar o pai afetivo, que vai passar a ser o pai. Satisfeita, doutora Nicleide? Então, passamos adiante. A próxima é a doutora Daniela Freitas, com a palavra. Oi, doutora. Boa tarde, doutor Wilson, boa tarde a Boa todos tarde. os colegas que estão aqui assistindo. Parabéns à doutora Morgana, aniversariante do dia. Doutor Wilson, Exatamente. eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o caso que o senhor colocou, que o pai, né, que constava na certidão, então o pai que ali estava incluído, entrou com a ação indicando que ele não seria o pai e pedindo para que fosse verificado, e que a ação foi improcedente, foi isso que o senhor colocou, não é? E como Sim. fica a questão emocional por conta da criança, ela tem um entendimento de que aquele pai não quer mais ser pai dela. Isso não vira uma situação tóxica? Vira. Nesse caso, principalmente porque até ele arrumar a namorada, ele que tinha a guarda da criança. Então, assim, é extremamente tóxico e, eventualmente, até enseja aí reparação de dano, né? Mas Era é essa. tóxico, sim. Porque a É. partir do momento que eu falo, eu não quero mais ter a minha ligação com aquela pessoa, eu judicializo isso, que é muito pior, porque eu torno isso público quando eu judicializo, né? E aí eu recebo uma sentença improcedente que vai contra o que eu estou dizendo que eu quero, e tanto do lado emocional, né? Quanto a parte física mesmo. Então, isso é bem complicado, não existe nada dentro do direito que consiga fazer de uma outra forma, aí para não ter uma exposição da criança, para que essa pessoa não tenha necessidade dessa judicialização. Não tem como fazer, por exemplo, como tem em São Vicente, esse centro de conciliação, essa parte que vai estar fora, né? É um paralelo do judicial, mas, na verdade, não é a judicialização em si. A gente tem em Praia Grande também, né? O Sejus, que eu confesso que o de Praia Grande eu acho que não funciona muito, tem a Casa Amarela lá em São Vicente que funciona melhor, né? Mas a gente, nesse caso específico, foi o pai que entrou com a ação porque não queria mais pagar a pensão e também não queria mais relacionamento com o filho, que era filho dele. Não era filho biológico, mas era filho dele. Então, tem situações que a gente, infelizmente, o homem aqui, de um modo geral, né, às vezes ele é mal, vamos dizer assim. Então, eu não tinha como julgar procedente porque ele era o pai, de fato, tanto que ficou com a guarda do menino quando da separação. Agora, a gente também não tem como obrigar que ele cumpra, e aí, eventualmente, dano moral por abandono afetivo, aquela coisa toda, mas assim, a gente não compra afeto, né? Então, a situação foi manter ele como pai. Agora, acredito que só ficou no papel, né? E eventualmente pagando a pensão, porque não ia exercer os deveres que deveria ter exercido como pai, né? E nesse caso, então, havia a mensagem subliminar era: eu não quero mais pagar a pensão, é isso? Não quero mais pagar a pensão, e agora ele tinha a filha dele que era biológica. Então é engraçado, né? Antes o filho que não era biológico era importante, e agora não era importante. E agora que ele tinha uma filha com uma nova mulher que era a filha de sangue dele, pareceu que a filha, aquela era a filha dele, o outro não era filho dele. Então, infelizmente, tem muito disso também.
Então, quem acompanha pessoal de adoção sabe muito disso daí. Fala, lá, então, coitadinho. Coitadinho por quê? Uma vez tinha uma estagiária, falou, ai, coitado, então, coitadinho por quê? É perfeito, tá lá. Eu lembro de um promotor amigo meu, nunca trate o seu filho como se fosse um coitadinho. Se tem que colocar de castigo, vai colocar de castigo, porque ele é filho igual, ele não é diferente, ele é igual. Então, as pessoas têm muito preconceito em relação a isso ainda, inclusive na questão da adoção. Então, no caso ali, deu para perceber que a filha de sangue dele era a filha de sangue de verdade dele. O filho que ele amou lá atrás e que acabou ficando com ele na guarda não tinha muita importância. Deixa eu só abaixar para ligar meu computador aqui, que está acabando a bateria. Ai. Vamos lá. Esqueci de ligar na parede. Satisfeita, doutora Daniela? Podemos Ótimo, prosseguir? Obrigada, doutor Wilson. Gonçalo, antes do doutor Cláudio, tem uma pergunta no chat do Felipe Farias. Pode transmiti-la, doutor Wilson. Boa tarde a todos. Uma vez anulado o registro por ocasião de uma adoção à brasileira, por motivo de reconhecida nobreza, impede o reconhecimento posterior de uma paternidade socioafetiva? Foi anulada o reconhecimento porque foi adoção à brasileira. Eu acho que não tem... Se ficar comprovada a situação de afeto, aquela coisa toda, de relacionamento, eu acho que não impede, não. Não impede, não, porque vai continuar sendo pai, mesmo que não esteja mais no nome lá, vai continuar sendo pai. Então, eu não haveria problema em relação a isso. Perfeito. Não vejo problema nenhum. Agora sim, doutor Cláudio, com a palavra. Boa tarde, doutor Wilson, uma satisfação em assistir a vossa palestra. Boa tarde, presidente Gonçalo. Boa tarde também os demais colegas. A minha pergunta, doutor Wilson, é a respeito dessa resolução do CNJ, a resolução 83, que o senhor mencionou, que permite agora o reconhecimento extrajudicial somente dos menores a partir de 12 anos. E o senhor mencionou a presença obrigatória do Ministério Público. Eu queria fazer duas perguntas aí de ordem prática. A primeira, é necessário, é indispensável também a presença do advogado nesse processo de reconhecimento extrajudicial? O senhor poderia explicar como é que funciona essa prova perante o tabelião da relação socioafetiva, se através de documentos ou testemunhas que compareçam, mais ou menos como uma instrução judicial? Teria como o senhor esclarecer? Então, eu acho que a presença do advogado é importante até para orientar toda a situação, né? Eu já perguntei para... Mas é indispensável, mas, doutor Luiz, o senhor mencionou que é importante, mas é indispensável para a validade do ato? Doutor, salvo engano, não é necessário. Salvo engano, não é necessário. Eu estou até com a resolução aqui. Eu acho que não é. Certidão. Deixa eu só... Não fala. Não fala nada, né? Não. E a segunda pergunta do senhor, o artigo coloca assim, né? O registrador deverá proceder à minuciosa verificação da identidade do requerente mediante coleta, papapá. Aí ele coloca que deverá, acho que é o artigo 12, quer ver? O artigo 11 e o artigo 12, aí que tem que fazer essa minuciosa apuração da tal da socioafetividade, que é meio complicado naquele momento a pessoa conseguir apurar. Então, eu já perguntei para o cartório como é que a gente faz algumas perguntas, às vezes fotografia, a gente pede alguma coisa nesse sentido, entendeu? Aquilo que eles têm ali para tentar apurar. Correto. Se tiver dúvida, não faz e manda para o juiz corregedor do cartório, e o juiz aí vai analisar se prossegue ou não prossegue. Ok, então. Obrigado. Satisfeito, doutor Cláudio? Satisfeito, obrigado.
Ok. Passamos, então, ao doutor Wilson Fernandinho. Com a palavra, doutor Wilson. Boa tarde. Boa tarde a todos. Professor, é um prazer estar vendo de novo, né? O senhor mencionou, na verdade, um caso do senhor aí, que houve, na verdade, uma compra da criança na questão da multiparentalidade. Efetivado e confirmado esta compra, não invalida esse registro e não gera reflexo tanto para o patrocinador da ação quanto para as pessoas de ordem também criminal? Essa é a pergunta. Sim. Nesse caso concreto, a juíza lá de Taboão da Serra, que era a juíza onde a criança nasceu, ela desconfiou da escritura. A escritura no cartório de notas passou, mas ela achou que estava muito simplório aquele relatório que o doutor Cláudio perguntou em relação à apuração do que tem. Então, eles têm que apurar e ela não concordou, e ela recusou. Foi até a minha sorte, porque na representação eu consegui argumentar que tanto que não tinha, em uma das representações, né, que a própria juíza, a corregedora, tinha rejeitado essa situação. Então, gera a situação, sim. Aqui na Praia Grande, mês passado, acho que foi divulgado isso aí, de uma mãe que brigou com o marido, denunciou o marido, que o marido vendeu a criança para um casal de empresários de São Paulo. Chegaram a ver isso daí? Foi divulgado, então Não. vai gerar consequência. A mãe se sentindo, caso que brigou com o marido, na verdade ela participou do negócio também. Eu acho que ela também tem que ser incluída nesse processo aí por questão criminal. Na verdade, os dois venderam a criança para um casal homossexual empresários de São Paulo, salvo engano, eu não sei se foi 5 mil, 15 mil, alguma coisa assim. E na briga do marido com a mulher lá, acho que ela deve ter brigado, ela foi na polícia e denunciou que o marido vendeu a criança, só que ela também participou do negócio. Então, nessa situação, quem comprou responde e quem vendeu também, porque, na verdade, vender uma criança é um absurdo. Isso aí tudo acaba o próprio ECA, você está tentando fraudar o sistema que foi criado da adoção. Por isso que hoje tem tanto o rol de pretendentes quanto o rol de criança municipal, estadual e federal, para evitar toda essa situação. Eu, quando dou aula sobre adoção, me questionam muito sobre a possibilidade de adoção intuito persona. Ela acabou? Não, ela não acabou, mas ela praticamente é uma situação excepcionalíssima. Então, doutor Cabral, eu conheci também um outro colega lá. Se o doutor Cabral descobrir que tem uma criança que foi dada pela mãe, recém-nascida, a um outro casal, busque apreensão na hora. Porque antes era possível ter a tal da adoção intuito persona, só que ela hoje, se ela for levada aos extremos, ela acaba tirando, impedindo ou atrapalhando todo o sistema da adoção que foi criado com as listas de pretendentes e listas de criança. Então, eu vou lá, conheço uma mãe, eu já combino com ela, ela dá em adoção para mim. Eu não estou na fila da adoção, eu não estou habilitado, então não pode. Essa criança, quando acontece isso, o juiz e o promotor da vara da infância é direto, busca a apreensão, coloca a criança numa casa de abrigo e vai ali prosseguir o processo de adoção. Ah, coitadinho, tirou a criança, às vezes é o que tem que ser feito. Agora, quando essa criança criou vínculo, vamos supor que já tem uma certa idade, já chama de pai e de mãe aquelas pessoas, eu sou contra tirar, ainda que tenha acontecido essa, aspas, fraude, eu sou contra tirar, porque aí você está de novo punindo a criança, tirando de novo uma outra mãe, outro pai daquela criança para colocar ela lá no abrigo para ver se arruma uma outra. Então, o que acontece? Quando cria esse vínculo, aí não dá. Então, existe intuito persona? Pode existir, quando cria essa situação de vínculo. Eu não estou ensinando o que é para fazer errado. O que acontece às vezes? Pede a guarda. Pede a guarda. Se tiver a guarda e o juiz der a guarda, você vai criando vínculo com a guarda e a guarda pode virar, eventualmente, lá na frente, uma adoção. Que é consequência natural. No caso nesse caso da compra, na verdade, o ato registral, na verdade, ela passa a ser inválido. Ele é invalidado, né?
o ato registral da multiparentalidade, constatado a fraude, a simulação pela compra, né? Da multiparentalidade ou da afetividade, se for só um pai, por exemplo, dos dois, anula, tem que anular. Tem que anular. Obrigado, professor. Um abraço. Estou vendo o Jonathan aqui também, que foi aluno. Obrigado, doutor Wilson. E, finalizando, temos a doutora Norma. Com a palavra, doutora Norma. Boa tarde a todos. Parabéns, doutora Morgana, hoje é seu aniversário. Estão me ouvindo? Então, doutor Wilson, a respeito, o senhor falou sobre a paternidade, esses bancos de esperma, o pai não tem direito, e eu pensei, em relação àquelas barrigas de aluguel, inclusive tem muita barriga de aluguel que é uma mãe, que às vezes faz uma mãe, um irmão, uma prima, elas podem arguir depois essa maternidade a posteriori? Então, doutora, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que não é uma lei, mas que é bem razoável, só permite a barriga de aluguel, o pessoal chama tecnicamente como que é? Útero emprestado, alguma coisa assim. Eu posso até pegar depois para a senhora aqui a resolução, a última, que é de 2017, se não me engano. Ela só permite a barriga de aluguel entre parentes, para evitar essa situação. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eu posso contratar, e aí eu tenho um livro, Justiça, Como Fazer Correto. É um livro que, se vocês puderem ler, é muito interessante. É um livro de um professor de Harvard que escreveu e traz vários casos. Ele conta um caso, por exemplo, de um casal que fez um contrato, contratou uma mulher mais nova que poderia ser a barriga do aluguel. Quando nasceu a criança, ela acabou se aproximando dessa criança, não queria mais devolver a criança, entendendo que era a mãe. O tribunal municipal lá entendeu que tinha que dar para os pais, porque era um contrato. O juiz municipal lá entendeu que tinha, o estadual manteve, mas quando chegou na Corte Federal, eles entenderam que, no caso ali, a questão biológica era muito patente, acabaram deixando a criança com a mãe que gerou essa criança, que cuidou dela os 9 meses lá. Então, aqui no Brasil, isso, em tese, não acontece. Não acontece por quê? Porque tem que ser parente próximo ali. E eu acho que, se for a mãe ou se for uma irmã, porque geralmente é nesse rol que fica, eu acho que é um contrato e tem que obedecer aquilo que foi combinado. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada. Eu trago uma questão só, assim, para vocês pensarem, porque não tem solução. O Wilson foi meu aluno, o Jonathan foi meu aluno. Quando a gente fala sobre essa situação aí, quando você contrata essa mãe, né? E se vamos supor, a irmã, por exemplo, ou a mãe ou a irmã, ela começa a usar droga, ela virou uma prostituta, por exemplo, o que pode os pais fazer nessa situação? Aí entra o direito de liberdade que tem aquela pessoa, mas, por outro lado, o direito de vida daquela criança que está dentro da barriga dela. Então, eu falo que não tem uma solução fácil, mas eu acho que era o caso se for o caso, até cercear a liberdade desta mãe grávida para que venha a vingar aquela vida que tem dentro dela, mesmo que ela tenha cerceado a sua liberdade. A Rafaela está aqui também? Tá. Acho que a solução mais viável neste caso que o senhor acabou de apresentar seria uma internação compulsória para preservação da vida, até porque é o maior bem que o nosso direito protege. Depois de vingado isso, a gente pode aplicar a questão da multiparentalidade aí. É mais ou menos isso que eu penso, mas tem gente que fala, mas a vida lá ainda não é viável, ela é uma vida, enquanto que a da moça já é uma vida, vamos dizer assim, que já deu certo. O deu certo e deu errado, se ela está usando droga ou virou prostituta, mas eu penso como o Wilson, se for o caso, na marra tem que internar para ver se... Até porque existe ali uma expectativa em relação àquela criança. Perfeito. Esclarecida a dúvida, doutora Norma? Acho que Esclarecido assim, doutor Gonçalo e doutor Wilson. Obrigada. Obrigado, então.
Então, agora sim, já que não temos mais ninguém habilitado... Tem a doutora Rafaele, desculpa, Gonçalo, ela levantou a mão. Doutora Rafaele, com a palavra. Olá, boa tarde. Muito feliz em estar aqui, revendo um professor, querido professor de faculdade aí, matando saudade das aulas. Na verdade, você bem pontual e curto. Eu vi uma reportagem recente sobre o tema de uma mãe que estava ingressando na justiça contra o reconhecimento da paternidade do pai, que era um pai afetivo, e devido à separação ela queria desvincular a criança, ela queria declarar que a criança não era filha legítima daquele pai. E ele era contra, porque, tanto que a reportagem era em favor dele, né? Porque ele tinha aquele vínculo afetivo e a mãe queria retirar porque eles já tinham se separado. Eu acredito que pela palestra de hoje não seja possível, mas como era a mãe que estava ingressando com a ação em face desse pai afetivo, aí eu ia pedir a opinião do Dr. Wilson. O que acontece é isso mesmo, às vezes a mãe entra para tirar, mas se está comprovada o tal do afeto, vai ser julgado improcedente essa situação. E esse pai vai continuar sendo pai, mesmo que não seja o pai biológico. Mesmo que não seja o pai biológico. Não dá para mudar, não. Até porque o interesse maior aí é da criança, né? Não da mãe. Às vezes isso daí é para querer punir o ex-marido, né? É o que a gente vê muito no dia a dia. Ah, ótimo, doutor. Essa era a dúvida. Muito obrigada. Prazer, Rafael. Obrigado, doutora Rafaele. Doutora Nicleide, ainda tem dúvidas? Ai, desculpa, eu não resisto. Família é a minha paixão. Gente, só uma coisa, doutor. A doutora Daniela Freitas lembrou do Centro Judiciário de Solução de Conflitos lá de São Vicente, né? Que hoje tem um prédio só da família, tem a Casa da Família, né? Que é eu sempre troco o nome das ruas, Antônio Emery, que é a Rua do Quartel. E aí lá tem absolutamente tudo para ajudar no desenvolvimento da restauração, mediação, Sejusc de família, tem constelação, tem tudo, além das varas, né? Qual seria a possibilidade, ainda mais hoje, com a reforma do fórum, da gente ter um setor na Praia Grande mais direcionado para a família? Na verdade, aí fica uma sugestão para a gente tentar, né? Para que, inclusive, a gente, de repente, venha a ter mais varas de família ou mais conciliações de família, para ver se a gente consegue desatolar, né, as varas que estão bastante cheias. Eu sei porque eu milito em família e sei o quão a gente está sofrendo. O senhor acha que é plausível essa possibilidade para Praia Grande, de um projeto nesse sentido, ou ainda não? Eu acho que é assim, doutora. A Cláudia, que é a coordenadora do Sejusc, ela é bem, assim, ela gosta desses cursos de constelação, ela sempre passa algumas coisas para a gente. E a gente tem um pouco acanhado lá, tem até uma brinquedoteca, a gente tem ali uma coisa um pouco acanhada, a gente não tem esse espaço ainda, mas eu acho que até o AB pode ajudar a gente a tentar ver se recria essa situação. O que eu e o doutor André nós fazemos? Quando sentimos que existe muita litigiosidade em alguns processos, a gente, porque tudo tem que ser acordado, não é imposto, né? Então, eu pergunto às partes se elas aceitam a mediação. Nós temos 3 mediadores, tem 3 mediadores bons aqui na comarca, que tentam marcar essas sessões para a gente ver se consegue resolver. Tem até um dos casos que é um advogado, e não é da comarca, mas, nossa senhora, o processo hoje ainda não subiu para o tribunal ainda, está com 1.500 folhas, e assim, foi para lá, voltou de novo, mas o problema é o pai e a mãe. Então, só para ter uma ideia da situação, até foto de cocô da criança se tira para provar que a criança não está comendo direito, não sei o quê, ou porque nesse nível. Quando vai buscar quando vai buscar a criança da visita,
vai com o celular ligado ou câmera ligado, geralmente com polícia, e aí ataques a irmão da família ou da mãe, porque recebe Bolsa Família, mas tem dinheiro. Então, você virou uma pandemia que é um contra o outro, representação de irmão que é policial na corregedoria. Nossa Senhora! Então, tentamos, por exemplo, a mediação, acho que foram umas 3 ou 4 sessões, não resolveu. Eu dei a sentença e lavei minhas mãos, porque acho que aí não vai resolver o problema. Mas, assim, a gente tem acanhado lá o Sejusc, a gente tem, mas eu acho que a gente pode melhorar, sim. Com essa reforma da parte lá, daquele T, do H lá, na verdade, do prédio, vai sobrar um espaço grande na parte de cima e na parte de baixo, até chegar perto do portão. Acho que a gente pode pensar, sim, numa situação dessa. E a gente, talvez, através da própria OAB, conversar para tentar implantar essa situação. Com certeza, será uma excelente ideia, doutor Wilson. Vamos aguardar o avanço das obras, né? Para as varas de família seria excelente essa situação de mediação. Eu tenho colega, por exemplo, que tem vara de família em Itapetininga e que o Sejusc resolve 70% dos processos dele. E a gente, infelizmente, acaba tendo que fazer porque a coisa não anda direito. Então, uma das coisas que eu sinto falta antes da pandemia, é aqueles mutirões que nós fazíamos nas sextas-feiras, tanto eu quanto o doutor André. A gente conseguia colocar 30 processos em 3 salas, numa manhã a gente conseguia, na pior das hipóteses, que desse 12, 15 acordos, eram 15 processos que já iam para o arquivo, porque já dava o acordo. Eu falo muito com as partes, com meus funcionários, por exemplo, vamos tentar fazer assim, porque o cartório fazia um ato, citava o réu comparecia na audiência, se não desse acordo, dali já fazia o que pretendia fazer de prova ou não fazer prova, eventualmente já fazia instrução ali, marcava de manhã, todo mundo chega com o espírito desarmado, então, assim, era muito bom. Agora, com o Teams aqui, a gente não consegue ter 3 salas ao mesmo tempo, então isso acaba prejudicando, mas eu confesso que a doutora Chiara, que é uma que eu tenho que agradecer muito, ela ajuda nas conciliações, a doutora Rafaele, que perguntou aqui, ajuda, o doutor Jorge. Então, eu, por exemplo, na minha vara, quarta de manhã, quinta à tarde, e de terça-feira também, a gente marca algumas 3, 4, para não explorar muito, coitado do advogado, e eles acabam ajudando em umas conciliações. E olha, as últimas que eu ando acompanhando, está dando certo, sim. Então, é uma forma de tentar compensar o tal mutirão que a gente não fazia. Eu, inclusive, me coloco à disposição, doutora. Eu tenho bastante experiência em conciliação lá em São Vicente, lá doutora, na Casa da Família. Se a senhora puder mandar os dados certinhos, a gente combinar um horário, eu quero sim, porque eu preciso. Ótimo. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Eu vou sim mandar os dados. Manda um e-mail, doutora, me cobrando, para a gente combinar daí. Tá. Perfeito. Mais alguém habilitado, Dri? Mas eu mando os dados também. Não. Habilitado. Tá bom. Então, vamos caminhar para o encerramento. A doutora Morgana ainda está conosco. Sei que é o aniversário dela. Guardamos os parabéns para o final. Aqui, será Gonçalo. Tá? Então, por favor, dona Morgana, nossos parabéns e faça suas considerações finais, que ao final eu pedirei que a todos nos acompanhem aqui no solene parabéns a você. Ai, muito merecido obrigada. Parabéns a você. Tá? Suas considerações finais, por favor. Bom, com grande satisfação, recebemos na tarde de hoje o Dr. Wilson Zanlucchi, que nos presenteou a todos, não só a mim, que sou aniversariante do dia, como a todos nós aqui presentes, com essa brilhante aula. Assim, tenho certeza que todos que estão aqui aprenderam muito com ele. Eu, assim, estou muito grata, Dr. Wilson, e espero que em breve possamos estar com o senhor aqui de forma presencial na nossa casa, para a gente poder continuar esse assunto, né? E, doutor Wilson, muito obrigada mesmo. Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer ao doutor Gonçalo Menezes, que nos apoiam, né? Sempre nos dá apoio para a realização desses eventos. Quero fazer um agradecimento muito especial à doutora Isilda,
que intermediou o convite ao doutor Wilson, que possibilitou a sua vinda aqui, doutor Wilson. Muito obrigada, né, que me ajudou aqui nesse evento. Quero fazer um agradecimento especial também à doutora Mariângela, à doutora Paula Catelani, que estão aqui conosco, são membros aqui da minha Comissão de Cultura e Eventos, que têm me ajudado muito para a realização desse mês jurídico. Quero também agradecer a todos os presentes, todos os colegas presentes. Também preciso dar um recado da doutora Michele Ambrogi, que é a presidente da Comissão de Direito de Família da nossa subseção, que esteve conosco até há pouco, mas por um motivo pessoal ela teve que nos deixar. Então, ela pediu para agradecer muito, doutor Wilson. Ela ficou muito feliz com a sua palestra. Também quero fazer um agradecimento especial às nossas colaboradoras, Adriana e Isis, porque sem as duas é impossível realizar qualquer evento na nossa casa. Então, muito obrigada, Adriana, muito obrigada, Isis. E, mais uma vez, muito obrigada, doutor Wilson. Foi muito relevante a sua palestra. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns, doutora. E, assim, só para deixar os senhores, assim, eu sempre estou à disposição. Eu sempre procuro no meu cartório tentar a gente fazer do mais rápido possível, da melhor forma possível, mas a gente sempre, às vezes, acaba errando. Então, doutores, me coloca à disposição. Às vezes, se a gente errou em alguma coisa, pode mandar e-mail para o cartório, ou quem tiver meu contato também, eu precisar pegar, não tem problema, e assim, sempre à disposição, o que eu puder ajudar, às vezes alguma coisa que está lá, está demorando, não está saindo, e alguma coisa urgente, eu nunca me nego a tentar ajudar essa situação, porque aí família, quase tudo é urgente, tudo as pessoas precisam, então, me coloco à disposição, no que puder ajudar, e de consertar alguma coisa que a gente acaba fazendo coisa errada, tá bom? Eu estou à disposição. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui falar com os senhores. Nós que agradecemos, doutor Wilson. Morgana, quebrando um pouco o protocolo, eu sei que você tem alguns avisos para o final, mas, diante da adiantada da hora, vamos deixar para as redes sociais, né? Os informes e também o e-mail corporativo. Perfeito. Quero mais uma vez agradecer publicamente aqui o competente trabalho que a Comissão de Cultura e Eventos vem desenvolvendo na nossa subseção. Trouxe grandes palestrantes para esse mês da advocacia. Parabéns, Morgana, Mariângela, que está aqui conosco, Paula Catelani, Paula Ferreira, Ana Paula Jesuíno, enfim, todos os integrantes dessa competente comissão. Parabéns também à doutora Michele, que nos deixou, mas tem se esforçado à frente da Comissão de Direito de Família, é uma advogada muito querida, e ao nosso querido palestrante, né? Você viu a humildade dele, o carinho, o respeito que ele tem para com o jurisdicionado e para com os advogados, se colocando à disposição, se eventualmente o cartório dele deixar a desejar em algum aspecto, né? Esse é o doutor Wilson, uma pessoa extremamente humana, sensível, respeitosa para com os profissionais de direito da nossa comarca e região. E aí, sempre que possível, ele está atendendo o nosso convite, né? Já é de casa, né, doutor Wilson? Né? E é com esse respeito recíproco que procuramos aí buscar o melhor para o jurisdicionado, que é um intento tanto do Poder Judiciário quanto da OAB local. Parabéns pela brilhante palestra, muito obrigado por ter compartilhado conosco, né, seu conhecimento, seu vasto conhecimento, desde 98, judicando na nossa comarca, né, prestando um relevante serviço à nossa sociedade local. E, em nome de todos os advogados da Praia Grande, eu vos agradeço nesse momento e espero o seu retorno, como a doutora Morgana bem disse, o mais breve possível, na nossa casa. Lembrando que, a partir do mês que vem, né, retomaremos as nossas atividades presenciais, respeitando, obviamente, as determinações das autoridades médico-sanitárias. Lembrando que o nosso auditório está reformado, a nossa casa também, estamos com portões novos, a sala do CDP, se Deus quiser, inauguraremos ainda no final deste mês, estou aguardando só as placas chegarem. Enfim, uma série de reformas que estamos entregando à advocacia da cidade para melhor atendê-los, trazendo um ambiente adequado para a prestação de seus serviços. Agradeço igualmente a todos os presidentes de comissões, membros de comissões que estão nos prestigiando nessa tarde,
à advocacia e os estagiários e aos estudantes de direito. Espero que eles tenham gostado dessa semana jurídica que preparamos com muito carinho e agradecemos também a quem nos bastidores propicia tudo isso, a Adriana, Isis e toda a equipe da OAB. Nosso muito obrigado. Parabéns, doutor Wilson. E agora eu convido a todos a desbloquearem os seus respectivos microfones para que a gente possa cantar um merecido parabéns em homenagem ao aniversário da doutora Morgana. Não sou muito bom na cantoria, mas com o auxílio de vocês a gente vai conseguir. Vou tirar a máscara, peraí. Vamos lá, vai lá, Adri, puxa o coro, Adri. Parabéns para você nessa data muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Isso aí, Ana, Morgana. você nunca teve um parabéns tão desafinado, Morgana. Pode ser desafinado, Morgana, mas com tanto carinho, eu tenho certeza que não recebeu. Ainda bem que é todo mundo advogado e não cantor. Boa. Nem todo mundo é advogado. Gente, gratidão. Olha, eu estou muito feliz, tá? Em passar essa tarde com vocês, passar meu aniversário com todos vocês. Segundo ano consecutivo, hein? É a segunda gravação que eu tenho, hein? É verdade. Semana que vem tem bolo e guaraná na UAB com brigadeiro por conta da Morgana. Eu pensei que você ia trazer. Você vai trazer, Dani? Todos acompanharam a Isis na segunda voz ali, ó. Bela tchau. Ah, muito bem. Aê, Adri. Minha cabeça tinha virado tudo. Gente, muito obrigada, viu? Gratidão, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, viu, toda a sua dedicação, Morgana. Parabéns. Parabéns, doutor Wilson. Muito obrigado. Tenham todos um excelente final de tarde e início de noite. Tchau. Muito obrigado. Um Bom abraço. descanso. Bom Um beijo grande. Tchau, tchau.